Ei, Zoe, você sabe o que significa a palavra evangelho? Ah, sabe, eu sei sim, mas não sei explicar não, certo? Por que você não pergunta pro Boris? Oh, pro Tchuli? Ah, o Boris é sabichão, não é? Ah, boa ideia. Ei, Tchuli, a Joy está com uma dúvida. Dúvida? Ah, eu ia mesmo perguntar para você e o Boris. O que significa a palavra evangelho? A palavra evangelho significa boas notícias. Muito bem, exatamente isso. Embora essa palavra, nos nossos dias, tenha uma aparência somente religiosa, originalmente tinha um sentido secular também, meninos. Ah, explica melhor, por favor, tio. Segundo os meus conhecimentos hipopotâmicos, sempre que o imperador tinha boas notícias para o povo, ele enviava mensageiros a percorrer cada cidade do seu reino. Muito bem, senhor E Boris. o que isso tem a ver com o evangelho, hein? Quando eles chegavam no povoado, os mensageiros iam gritando: Evangelion! Evangelion! E todos corriam para ouvir as boas notícias, entenderam? Bem, até esse momento, nenhum livro jamais tinha sido chamado de Evangelion. Isso mesmo. Puxa, que curioso. Eu quero saber mais. Tenho muitas perguntas para fazer. Então, deixa eu entender. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Eu entendi. Começaram a chamar os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João de Evangelho, pois esses livros contam boas notícias de Jesus. Acertei? Acertou sim, dona Ah, Panda. legal. E, peraí. Ah, Por que o Novo Testamento, os 4 primeiros livros da Bíblia do Novo Testamento, são chamados de evangelhos, hein? Existem 4 boas notícias diferentes de Jesus? Essa pandinha hoje está fazendo cada pergunta inteligente. gostando de Vamos aprender de montão nesse programa. Bem, meninos, bonecos, os 4 primeiros livros do Novo Testamento são chamados de evangelhos. São os primeiros livros do Novo Testamento, mas não foram os primeiros que foram escritos. Não sei se eu me fiz entender. Legal. Uau, é? Bem, se eles falam sobre Jesus e sua vida aqui na Terra, devem ter sido escritos em diversos momentos ao longo de um tempo, não é? Aí, Ô, muito Júlia, essas bem. meninas estão demais hoje, Então, né? não estão? Estudiosas da palavra de Deus. tô gostando de Tô ver. gostando de Os ver também. evangelhos, Ah. viu? É. Assim que Jesus morreu e ressuscitou, as boas notícias foram comunicadas inicialmente boca a boca. Um contava pro outro, que contava pro outro. Hoje, talvez, né, Boris, essa não fosse a melhor forma. Mas naquela época, não era assim, não. Lembre-se que Jesus sempre se comunicava com o povo através de formas fáceis de memorizar a mensagem, através das parábolas, das histórias, estão lembrados? Conforme a mensagem se espalhava, sentiu-se a necessidade de escrever as práticas de fé para o povo. E foi aí que as cartas dos apóstolos começaram a ser escritas, antes mesmo dos evangelhos. Muito bem. Puxa, tô aprendendo de montão. O tio Uli e o Boris prepararam muito bem a aula de hoje, viu? Tio Uli, ouça só pra ver se eu entendi Vamos lá. direitinho, Pode tá? falar, pode falar. Olha só, são chamados evangelhos os livros que contam boas notícias de Jesus, né? Certo. Jesus nasceu, Ah, viveu isso. aqui no mundo, morreu e ressuscitou. certo. Acertei? Aprendeu direitinho. E agora surgiu outra dúvida. O que foi? Por que na Bíblia temos 4 evangelhos, hein? Mateus, Marcos, Lucas e João. Ó, tá sabendo de tudo. Por que temos 4 vezes escrita a mesma coisa? É muito fácil de entender. Eu vou explicar pra você e pra criançada de casa. Bonecos, eu vou dar uma máquina fotográfica pra Joy, uma pra Zoe e uma pro Boris. Opa! Eu vou ganhar uma máquina fotográfica de presente. Ai, bonecos, é só um exemplo. Aí eu vou pedir pra cada um de vocês tirarem uma foto minha. Sabe o que iria acontecer? Eu gosto de tirar foto bem de pertinho. Eu gosto de tirar foto de uma pessoa, mas aproveitando bem a paisagem do fundo. Ah, eu prefiro os detalhes. Olha só, viram? Todos iriam tirar minha foto, mas com visões diferentes. Agora eu entendi! Mateus,
Lucas e João escreveram o Evangelho. As boas notícias de Jesus, não é? Mas cada um com a sua forma de ver. Perfeito, Zoe! Exatamente isso! Eu tenho uma curiosidade de saber quem eram esses homens, tio Uli. E você, hein? Olha, Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, hoje nós estamos aprendendo sobre o que é o Evangelho, que significa boas notícias. E na Bíblia nós temos 4 livros que nos falam sobre isso: Mateus, Marcos, Lucas e João. Tio Uli, quem foi Mateus, hein? Mateus, Joy, foi um dos 12 discípulos de Jesus. Ele conhecia e andava sempre com o Mestre Jesus. Mas e Marcos, hein? Quem foi Marcos? Ele também foi discípulo, não é? Pelos meus conhecimentos, Ah. Marcos também era um discípulo de Jesus e foi assistente de Pedro lá em Roma. Muito bem. Lucas era médico e se converteu a Jesus. Também fez viagens juntamente com Pedro. Só faltou João. Ele também foi um dos primeiros discípulos de Jesus, estava entre os 12 primeiros. Puxa vida, tá legal demais aprender todas essas curiosidades. Bem, amiguinhos, queremos fazer um convite para você. Você gosta de boas notícias, hein? Então você precisa ler a Bíblia e começar a ler o Novo Testamento. E ler os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E lendo os evangelhos, você vai saber das melhores notícias que alguém pode querer ouvir. Eu já vou te contar umas coisas. Jesus nasceu como uma criança, um bebezinho, mas ele era o próprio Filho de Deus que veio a esse mundo porque Deus ama muito a cada um de nós. Ele foi uma criança, um adolescente, um jovem, um menino e viveu aqui na Terra. Ele conhece as crianças muito bem porque ele também foi uma. Ele veio ao mundo com um propósito: morrer pelo pecado de todas as pessoas e também para vencer a morte, as dores, as doenças. E para garantir a nós crianças a certeza de que um dia ele vai voltar para nos buscar. Ó, ele morreu, mas não ficou morto não. Ele ressuscitou, tá vivão! Essa é a nossa boa notícia que você precisa saber e contar para todos os amiguinhos. É o que fazemos todos os dias aqui no Tio Uli Bonecos, não é? Todos os dias aqui no nosso programa você vai ouvir essas boas notícias.